Amém, glórias a Deus, amém? Uau, eu não sabia como eu ia chegar aqui para ministrar a palavra nessa manhã. Eu estava ali ouvindo o finzinho da última música, né? Estava aqui do lado. Eu estava gritando lá, adorando a Deus no meu canto. E eu falei assim, acho que o povo deve estar ouvindo lá no salão o que está acontecendo aqui. E chorando muito na presença de Deus. É maravilhoso sentir, né? Deus nesse lugar, agindo, se movendo. É muito incrível. Hoje nós vamos começar uma nova série que é o Cristianismo Simples, e nós vamos ver um pouquinho sobre algo que a gente tem ministrado desde o primeiro dia aqui desse ano de 2022, onde nós estamos falando sobre o tema em obras, e nós vamos ver como o cristianismo simples é um cristianismo muito mais prático, né? Até Tiago 1:22, que é um dos trechos que a gente tem usado aqui ao longo desse ano, fala: não se limitem porém a ouvir a palavra, põem em prática, do contrário só enganarão a si mesmos. E a gente precisa estar mesmo preocupado em viver esse cristianismo simples dia a dia nas nossas vidas, amém? E eu queria começar dando um breve testemunho, né, sobre a viagem que foi feita agora, que eu fiz esses dias para Moçambique. É uma viagem bastante cansativa. Até se tiver depois uma outra tela que foi feita aí, pode colocar. Mas é uma viagem que leva mais ou menos 28 horas só dentro de avião. Você imagina como é uma viagem longa. Fora as escalas, você fica 2 dias viajando, sem tomar banho, comendo comida de avião, dormindo mal. É que nem um teste de sobrevivência, chegar no destino, né? Eu lembro do exército, quando eu servi exército, a gente ia para os acampamentos, às vezes ficava 2, 3 dias naquele perrengue, né? Para chegar, para passar por aquela prova. E me senti no avião dessa maneira, indo para Moçambique dessa vez, fazendo um teste de sobrevivência. Mas chegamos lá e foi uma bênção. Para quem não conhece, a TEP Global é uma ONG que ela foi uma estratégia que Deus deu para a gente estar desenvolvendo ações sociais com fim de evangelismo. Foi uma direção de Deus, uma estratégia. No começo a gente não conseguia entender bem porque que Deus deu essa direção, estratégia, mas hoje eu vejo e entendo como isso foi importante, porque hoje ela é uma ONG que ela capta recursos de um monte de lugar diferente, de pessoas que nem cristãos são, que investem nesse projeto, pessoas cristãs. Essa igreja, vocês são investidores desse projeto coletivamente, quando a gente traz nossas ofertas, nossos dízimos na igreja, e também alguns de maneira individual também aportam recursos e sustentam e mantêm esse projeto há 7 anos. E algo maravilhoso que Deus tem feito, hoje são 3 projetos que a gente desenvolve através da TEP Global. Um deles é aqui em Diadema, através do futebol, ali na comunidade Diadema, na Fundação Casa. Aqui no Parque Osiel, através do Jiu-Jitsu, aqui o Parque Osiel, Gleba B, Monte Cristo, né? E lá em Moçambique, na cidade de Dondo. É isso que Deus tem feito através da ONG TEP Global. E dessa vez nós fomos lá para Moçambique, depois fazia um tempo, por causa da pandemia, a gente não tinha conseguido ir por 2 anos lá. E chegamos lá e a direção que Deus deu foi que a gente tinha para essa viagem, que a gente tinha que implementar um campo de futebol provisório lá, porque o trabalho lá em Tondo é feito com futebol também. E que a gente tinha que implementar um campo provisório para que depois a gente pudesse fazer o campo definitivo do lado, mas assim não parava a obra, né? A gente conseguia ir desenvolvendo o trabalho missionário sem já ter o campo para isso e depois fazer o provisório, o definitivo, né? E chegamos lá, nós nos deparamos com uma plantação de mandioca, né? E eu olhei para aquela plantação de mandioca, né? Aquela força, tipo assim, vamos arrancar essa plantação de mandioca, tamanho de um campo de futebol, né? E nós chamamos, a ideia inicial era colocar um trator lá, mas não encontrava um trator para fazer esse trabalho. Nós contratamos 8 moçambicanos que falaram assim, não, vamos aqui fazer, a gente vai fazer, né? E eles, de maneira muito amorosa, simplória, eles ajudam e fazem. Para vocês terem uma noção, um dia de trabalho do moçambicano limpando com enxada na mão, debaixo de sol o dia todo, é R$15, para vocês terem uma noção. Então, quando a gente olha para esse povo tão sofrido, né? Ele é um povo que de fato ganha muito pouco, eles vivem com muito pouco. Eu lembro que nesse dia nós fizemos um almoço especial para eles. Compramos peixe, farinha, cebola, tomate, peixe. Eles, na verdade, eles compram alguns peixinhos pequenininhos assim, secos, só para dar sabor para a comida, né? A hora que eles viram aqueles peixes grandes chegando lá, você imagina a festa que foi, né? Mas foi maravilhoso ver eles comendo bem e recebendo. A gente
pagou um pouco mais para eles, eles puderam estar sendo abençoados. E eles limparam aquele campo de maneira muito feliz, muito alegre. E foi gostoso que enquanto uns acompanhavam ali a limpeza, depois compactou um pouco a terra, fomos lá fazer a trave. Você chega lá no lugar, no serralheiro, o cara faz uma trave em 1 hora, né? Você chega lá e fala assim, eu queria fazer essa trave. Não, pode voltar daqui 1 hora, tal, né? E aí você fica com aquele medo, será que ele vai fazer a trave reta, né? Com um ângulo de 90 graus certinho, né? Fica naquela apreensão, né? E aí eles fizeram a trave certinho, direitinho. Nós instalamos a trave, colocamos calma, demarcamos a linha do campo, né? Fizemos um banco para eles sentarem, né? Tem ali, fizemos tudo com muita excelência, do jeito que a gente sempre se propõe a fazer, não só na Igreja Viva, mas através da ONG também. Demos os uniformes para as crianças que estavam participando do projeto no dia. É tudo muito organizadinho, tudo muito bem feito. Ali é o centro de Dondo, onde é o lugar que a gente está desenvolvendo o projeto, ali em cima. Ali é o campo de futebol. Aqui um pedaço, uma foto dele ali da trave, né? E é gostoso ver o que Deus está fazendo naquele lugar. Nós tivemos contatos com alguns pastores, algumas igrejas, visitamos algumas famílias, conectamos com os moçambicanos, fizemos algumas reuniões com eles, com irmãos, pessoas que não conheciam Jesus. Foi mesmo um tempo de muita celebração. A gente voltou lá muito feliz com o que aconteceu e o que vimos lá, né? E eu queria mesmo agradecer a todos vocês que têm feito parte desse projeto da TEP Global, né? Eu sei que isso é só o começo daquilo que Deus tem para fazer. Eu lembro quando eu falei que eu não ia chorar para a Marcela, não vou, tá? Mas eu lembro quando Deus deu a visão desse projeto, era um projeto muito grande. E eu sei que esse projeto ele vai alcançar as nações da terra. Quando eu vi esse projeto, eu vi um projeto tão grande como uma Cruz Vermelha, como Médicos Sem Fronteiras, um projeto, uma ONG muito grande. E é tão interessante que quando você anda na África, em todas as cidades que você passa, essas organizações elas têm sedes, sabe? Então você vê lá o Médicos Sem Fronteira, tem lá em toda a principal avenida de uma cidade africana, tem lá uma casa do Médicos Sem Fronteiras. Tem lá uma casa de uma outra organização importante. Eu sei que muitas cidades da África a gente vai ver uma sede da TEP Global servindo e amando aquelas pessoas. Você crê nisso? Eu creio nisso. Talvez eu não vou ver, vocês não vão ver, mas talvez os nossos filhos verão isso. Alguns dessas cidades com sedes da organização dessa forma, e os filhos dos nossos filhos vão dar continuidade disso. Eu sei que um legado está sendo gerado através desse projeto para muitas gerações, e a gente nem pode, eu não consigo dimensionar aquilo que Deus quer fazer. Então eu louvo a Deus por isso. Ao longo da palavra eu falo um pouquinho mais sobre essa viagem, amém? E eu queria falar um pouquinho hoje sobre sermos sensível para a pregação das boas novas, né? E eu creio que eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da evangelização, mas eu queria falar principalmente do aspecto da sensibilidade, da gente perceber a necessidade das pessoas e do povo para evangelização, para a gente levar as boas novas a ela. E a gente quer falar isso na perspectiva de Jesus Cristo, amém? E eu queria que vocês abrissem ali em João 4, rapidinho. Você pode... Eu queria ler só alguns poucos versículos sobre a história da mulher samaritana, nesse começo. Eu queria ler o versículo 5, João 4, 5, de 5 a 10, quero ler. E diz assim: assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhece o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e lhe teria dado água viva. O verso 35 diz assim: vocês não costumam a dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita. Abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. E a primeira coisa que eu queria falar é um pouquinho sobre aproveite as oportunidades. Essa história conta que Jesus estava indo de uma cidade a outra e ele estava cansado. E eu quero poder falar um pouco dessa história bem na perspectiva de Jesus. E Jesus, cansado nessa viagem, ele vai lá, ele decide se encostar num poço.
para pegar água, era um poço profundo, ele não tinha com que pegar água. Jesus estava ali como homem na terra, vivendo como nós, e ele encosta naquele poço, e ele está cansado, fala que está cansado da viagem. E ele espera chegar alguém ali para que ele pudesse virar e falar: pega uma água para mim aí. E de repente chega uma mulher samaritana, e Jesus, o que ele faz? Dá para você me dar um pouquinho de água? E a mulher ali questiona Jesus, fala: peraí, se você soubesse com quem você está falando, você não estaria me pedindo água, porque eu sou uma samaritana, você é um judeu, a gente não pode estar conversando aqui. E começa a rolar um esquema ali, toda uma conversa, uma discussão entre os dois ali, no bom sentido, né? Uma conversa. E fala a história que Jesus pega essa oportunidade e ele começa a levar ali o amor do Pai, as boas novas àquela pessoa, certo? Jesus, ele aproveita aquela situação, ele é sensível para aproveitar aquela situação onde ele estava ali descansando, cansado ali, encostado, precisando de água, para falar a respeito do amor do Pai, para falar sobre o Pai, para manifestar o poder do céu sobre a vida dele, daquela pessoa, daquela mulher. E é isso que Jesus faz. Sabe, o que é mais interessante é que essa história é muito semelhante àquilo que nós vivemos hoje. Não é verdade? Que coisa que você mais ouve quando a gente está conversando com os outros é assim: nossa, como eu estou cansado. Quem está cansado aqui, levanta a mão. Eu estou. Tem mais alguém aí? Tem mais alguém que está cansado? Só nós, gente, tem poucas pessoas cansadas aqui na igreja hoje. Glórias a Deus por isso. Foram renovadas no período de adoração, né? Mas não tem nenhum problema em estar cansado. Às vezes a gente acha que estar cansado é um problema. Jesus estava cansado. Ninguém falou que a nossa jornada aqui na terra seria fácil, seria simples, seria assim, uma vida de frente para a praia, né? Não, a nossa vida de fato, ele exige, e a gente se cansa ao longo da jornada. Mas o mais louco em tudo isso é que o cansaço não pode ser desculpa para a gente aproveitar as oportunidades de levar as boas novas àqueles que precisam. E muitas vezes é isso que acontece com cada um de nós. A gente perde a sensibilidade de mesmo estender a mão àquelas pessoas que precisam, porque a gente está cansado. Porque isso de alguma maneira nos desconecta daquilo que está acontecendo ao nosso redor. E a gente deixa de enxergar a necessidade do povo e aquilo que está acontecendo ao nosso redor. É ou não é verdade? E é fácil isso acontecer. Eu falo toda vez que precisa ir para Moçambique, a Pri está aqui como testemunha. Não vira uma reclamação, mas eu falo assim para a Pri, Pri, você não imagina como é cansativo ir para lá. Ela sabe porque ela já foi, mas piorou um pouco. Assim, você não sabe como é cansativo, porque não é só o lance da viagem, é o lance de chegar lá, a pressão espiritual que acontece no lugar, o trabalho que é muito cansativo, tudo lá é difícil, é moroso, as pessoas, o sol é muito quente. Você imagina durante o dia todo, 7 da manhã já está aqui, tem um sol para cada um ali. Já imaginam isso, né? Eu falo: Pri, eu estou cansado, é cansativa essa viagem, mas isso não pode me impedir de ir e fazer e cumprir aquilo que Deus pede para nós. Cumprir de calça jeans, a Pri está falando, porque a gente não põe. Eu estava falando para ela dessa vez, levei 2 bermudas, nem coloquei, só usei calça jeans, por causa da malária, né? Porque é uma época que tem muita malária lá, então para a gente ver como é uma coisa complicada. Não é uma coisa simples, mas isso não pode ser desculpa para eu não fazer, cumprir aquilo pelo qual eu estou aqui, pelo qual Deus me chamou para viver aqui na terra. Quantos estão entendendo? Sabe, essa sensibilidade que a gente viu em Jesus de parar e conversar com aquela mulher samaritana é o que faz toda a diferença na nossa vida. Essa sensibilidade que o Espírito Santo nos dá para olhar a necessidade do próximo é o que faz toda a diferença. Porque quando o Espírito Santo está em nós, ele está enchendo. E vocês ouviram a Mariana, a futura pastora, a Mariana ministrando a semana passada, falando sobre a questão do Espírito Santo, como o Espírito Santo ele é determinante para gerar em nós sensibilidade para viver, né? Para estar atento à necessidade das pessoas, né? E é o que faz a gente mover muitas vezes de forma que a gente não entende. Como, por exemplo, Jesus começa a falar com uma mulher samaritana que ele não poderia estar fazendo aquilo, mas ele, impelido ali pela presença do Pai, ele começa a conversar com ela. E é isso que às vezes faz a gente se mover em situações, em direção a pessoas, porque o Espírito Santo está nos fazendo sensível, ele está movendo dentro de nós e faz a gente fazer algo que às vezes nem é muito normal para nós. Estão entendendo? Ou que nos faz nos mover
de forma que a gente não fica preocupado com o que estão pensando da gente. Eu lembro quantas vezes eu chegava ali no bairro do Itatinga para evangelizar, e eu falava assim: o que será que estão pensando de mim, me vendo aqui? O que será? O pastor da Igreja Viva na rua, conversando com uma prostituta. E eu falava assim: o que será que estão pensando de mim? Mas quando você é impelido pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, de maneira sensível, olha para aquelas pessoas, é quando ele começa a agir, ele começa a mover, ele começa a transformar, e uma colheita começa a ser feita. Eu lembro quantas vezes formava fila, a gente começava a orar por as garotas, e vinha uma outra, ficava atrás esperando a vez dela, e vinha outra, tinha às vezes 4, 5 pessoas numa fila, esperando receber a oração. Eu falava assim: gente, onde isso vai parar? Mas sensível ao mover do Espírito. Você crê nisso? Eu creio nisso. O Espírito Santo, essa sensibilidade, nos permite olharmos para as pessoas, valorizarmos pessoas, nos permite sermos testemunha onde nós estamos. Amém? E Colossenses 4, capítulo 4, versículo 5, Paulo diz, ele fala assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Aproveite ao máximo todas as oportunidades, todos os dias da sua vida, onde você está. É o que a palavra nos ensina aqui. Sabe, tem um caso nessa última viagem, o povo moçambicano é muito forte, né? Mesmo os pequenos, as mulheres. É muito comum você, às vezes, uma mulher andando na rua com 70, 80 quilos no corpo, andando como se estivesse carregando um saquinho de supermercado de gelo. E elas andam com muita facilidade, eles carregam, eles têm uma força muito grande. Aí tinha um menino me ajudando lá, carregando uns sacos de cimento. Ele chegou ali com um saco de cimento, e não sei porque eu bati nas costas dele e falei assim: meu, você vale ouro. Na hora que eu falei, você vale ouro, o menino falou assim: o quê? E nessa hora o Espírito Santo falou para mim assim: ó, fala para ele porque ele vale ouro. Foi uma coisa assim, instantânea. O Espírito Santo me fazendo sensível para, de fato, me preocupar com aquela pessoa. E eu falei para ele: olha, você vale ouro, porque você é uma pessoa importante, porque você tem valor, porque é assim como Deus te vê, como um ouro, como uma pedra preciosa. Você é tão importante que Deus me trouxe lá de um outro país, até aqui, para estar com você. Ele se importa com você. E eu pude começar a falar de Jesus para ele. É disso que eu estou falando. A gente está sensível para perceber as necessidades, as oportunidades que aparecem ao nosso redor. Amém? Outro ponto que eu queria estar deixando aqui é: não menospreze o fato de ser um. Jesus não menospreza o fato de ser um. Ele sabia que aquela conversa com aquela samaritana lá, ele poderia alcançar toda a cidade. E muitas vezes, isso é tão interessante, porque às vezes a gente faz da pregação das boas novas, do evangelho, um romance. A gente acha que só de fato vai ser eficaz aquilo que a gente está fazendo se a gente tiver com o microfone na mão. Ou se a gente tem 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Ou se de alguma forma aquilo que eu estou fazendo tem algum tipo de evidência. Mas não, Deus está nos ensinando a gente valorizar um que Deus coloca ao nosso lado. Não menospreze aquela pessoa que está sentado do seu lado no teu lugar de trabalho. Aquela pessoa que você encontra todo dia no ônibus e que você não entende por quê. Ela pega horário no mesmo ônibus, no mesmo dia, no mesmo horário que você está sempre ali, próximo. Não tem acaso. Deus não permite acaso. Deus, Ele é perfeito. Aproveite aquela oportunidade. Aproveite, olhe para as pessoas, aquele um que está diante de você, que pode alcançar uma multidão. Eu não sei você, mas eu já recebi muitas vezes a palavra que Deus vai me usar nas nações. Talvez você já tenha ouvido isso também. Mas sabe como Deus faz isso? Quando a gente valoriza um que está do nosso lado. Porque esse um que Jesus valorizou, aquela mulher samaritana, alcançou uma cidade. A cidade de Samaria. Quem é a pessoa que Deus tem colocado do seu lado, que você está dando atenção para ela, você está pastoreando a vida dela, você está discipulando a vida dela, e que ela vai ser usada para alcançar uma cidade? E eu vejo dessa forma. Cada vez que eu converso com vocês, eu atendo algum de vocês, eu sei que eu estou atendendo alguém que está fazendo uma diferença nas nações. Jesus simplesmente, Ele não pegou o microfone e falou para o mundo, Ele falou para aquela mulher. E aquela mulher alcançou a cidade. Então Deus estava usando Jesus para alcançar as nações da terra, as cidades? Sim. De que forma? À medida que Jesus dava atenção para um ao nosso redor. E às vezes a gente está preocupado com a multidão.
A multidão é uma consequência de quando a gente aprende a valorizar aqueles que estão do nosso lado. Você pode dizer amém? Já pensou, né? Eu coloquei aqui, já pensou se Jesus não falasse com aquela samaritana na hora do almoço, né? E porque ele foi chamado para alcançar o mundo, mas ele dá valor. Era na hora do almoço, estava cansado. Ele dá importância para aquela mulher samaritana e ela alcança aquela cidade. Eu coloquei um exemplo aqui de um chopelista que nos serviu lá ao longo dessa viagem para Moçambique. Chopelista é o motorista da chopela. O que é uma chopela? Não tinha foto ali, né? Mas chopela é uma moto de 3 rodas, tem um cobertinho ali, tem um banquinho atrás assim, senta 2 até 3 pessoas. Um dia nós sentamos em 3 atrás de uma chopela. Você imagina uma moto com 3 rodas, sentado 3 no banco de trás. Era isso. E chopelista é o motorista daquilo, é que nem o taxista, né? E é um meio de transporte muito comum na Índia, muito comum ali na África, nas grandes cidades da África a gente encontra a chopela. E Beira, que é a cidade que é muito próxima a Dondo, onde a gente está, é uma grande cidade, é a segunda maior cidade de Moçambique depois de Maputo. E tanto em Maputo como em Beira a gente tem as chopelas lá rodando assim de uma forma impressionante, de um lado para o outro, é o que mais tem na rua. E só que lá a gente não entra numa chopela qualquer, a gente procura ser mais cuidadoso, ainda mais que a gente tem uma diferença de cor deles, a gente chama muita atenção. E um pastor lá indicou para a gente um chopelista, que ficou servindo a gente naqueles dias, né? E aquele chopelista, ele foi tão interessante que ele começou a contar a história dele para nós. Nós começamos a valorizar aquela pessoa e conhecer aquela pessoa e dar o nosso tempo por aquela pessoa. E ela começou a contar que ela tinha sido alcançada por aquele pastor que indicou para a gente. Ele já conhecia Jesus, esse chopelista. E ele foi alcançado por aquele pastor, e nós falamos assim, começamos a mostrar para ele que Deus tinha uma obra muito grande para a vida dele, que Deus queria alcançar ali toda a Moçambique através dele, que Deus podia fazer algo através dele que ele nem podia imaginar. E ele pegou e ele começou a entender isso à medida que a gente ia falando e conversando com ele. Aí no meio dessa história ele fala assim: cara, você não sabe que eu jogava futebol na 2ª divisão. Olha como Deus é perfeito. Ele fala assim: eu jogava futebol na 2ª divisão aqui da minha cidade aqui. Eu falei: é verdade? Ele: é verdade. Eu falei: cara, eu quero te dizer uma coisa. Eu queria trazer você para perto. Eu quero ensinar você a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia. Eu quero ensinar você a crescer no seu relacionamento com Deus, porque eu creio que você pode ser usado para evangelizar. Você é um moçambicano, cara. Você é um nativo. Você tem muito mais autoridade para pregar o evangelho aqui do que eu, do que o missionário brasileiro que está lá servindo no campo. Você é a pessoa certa, eu falei para ele. E eu começamos a mostrar isso para ele. Eu falei assim: cara, é o seguinte, a gente quer manter você durante 2 dias da semana, porque a gente quer que você sirva o projeto inicialmente por 2 dias. E vai que isso dá certo. Vai que você começa a crescer ao ponto da gente poder liberar um missionário brasileiro que está aqui para você de fato levar Jesus para essas pessoas. O olhinho dele encheu de lágrima. E a gente começou a falar do amor de Cristo para eles. Tinha que ver a hora que eu falei para ele que tinha que ler mais a Bíblia. Eu falei: você precisa ler mais a Bíblia, porque você precisa ensinar o que está na Bíblia para as crianças. Ele: eu preciso. Eu falei: é isso aí. Valor. Olhar a oportunidade do seu lado. Não menosprezar o fato dele ser porque eu creio que uma cidade inteira pode ser alcançada por meio daquele chopelista, daquela pessoa. Você crê nisso? Eu creio. O terceiro ponto que eu queria deixar aqui para vocês é: enxergue a necessidade do lugar onde você está. Jesus foi sensível para perceber a necessidade de Samaria. E ele não só viu a necessidade de Samaria, mas ele viu ali que ali era um campo branco, pronto para a colheita, fala. E por outro lado a gente viu os discípulos na cidade buscando comida, buscando alimento, preocupado com as suas próprias necessidades. Mas Jesus não, Jesus estava preocupado com a necessidade dos outros, ele estava preocupado em fazer a colheita. Isso é muito incrível, porque quando a gente fala em sensibilidade, fala da gente perceber no lugar onde a gente está, a olhar para o lugar onde a gente está como um celeiro pronto para a colheita. Isso é ser sensível. Por outro lado, a insensibilidade é a gente estar no lugar e ficar preocupado com as nossas próprias necessidades e olhar para aquilo para o nosso próprio suprimento. E é isso que a gente vê nessa história.
Os discípulos ali preocupados com o alimento, com o suprimento deles, e Jesus preocupado em colher aquela cidade. Ao ponto, e ele fala com aquela samaritana, que depois vai contar o que tinha acontecido com ela na cidade. E todo mundo vai até Jesus e fala que aquela cidade é alcançada. O insensível vê o lugar onde está como um lugar para se beneficiar, e o sensível olha o lugar onde está como um campo branco para a colheita. Amém? Então eu não sei como você está vendo o seu patrão, como alguém que paga o seu salário, ou como alguém que você precisa alcançar. Pensa nisso, essa semana. Será que eu estou nesse lugar por causa do salário que ele vai me pagar no final do mês? Eu estou aqui nessa empresa por causa do salário que ela vai me pagar no mês? Eu estou aqui nessa universidade pelo que ela vai me ensinar ao longo desses 4, 5 anos? Ou se eu estou nesse lugar porque isso aqui é um celeiro pronto para a colheita, uma plantação pronta para a colheita? É isso que a gente tem que refletir nesses dias. É o nosso propósito, é o porquê nós estamos aqui. E abram os olhos e vejam os campos. E é porque às vezes a palavra fala aqui no versículo que a gente leu, abram os olhos. Jesus fala, e vejam os campos brancos prontos para a colheita. Às vezes a gente está no lugar, a gente está enxergando, está vendo o lugar, mas a gente não está vendo a necessidade, não está vendo que está pronto para a colheita. Algumas vezes as pessoas me perguntaram, por que Moçambique? Algumas vezes assim, várias vezes eu vi essa pergunta, né? E no começo eu achava difícil de responder, depois o Espírito Santo foi me trazendo alguns esclarecimentos. Mas as pessoas me perguntavam, por que Moçambique? Eu lembro uma vez que eu encontrei uma pessoa no aeroporto, na fila, no guichê do check-in, cara, um empresário cristão, falando, conversando ali, jogando. Ele falou, o que você está indo fazer lá? Eu, estou indo para Moçambique, porque eu tenho uma ONG. Começamos a conversar ali, e eu falei do projeto da TEP para ele. Aí ele virou no final, depois que eu falei tudo para ele, ele falou assim, por que Moçambique? Eu lembro como se fosse hoje, foi a primeira vez que me fizeram essa pergunta. Por que Moçambique? Eu falei, cara, porque lá é um celeiro para ser alcançado, e ninguém quer estar lá. A própria palavra fala que são poucos os trabalhadores da colheita. Existe uma necessidade para ali, uma plantação para ser colhida. Existe uma necessidade para colher vidas ali. E eu estou aqui disposto para ir lá. Nós precisamos olhar para a necessidade de outras nações da terra, não só do lugar onde nós estamos. Porque o nosso país é um país muito evangelizado. Mas tem outros países, outras nações da terra que não são. E nós precisamos ir lá levar o amor de Cristo. E Deus quer te usar, te levar para os lugares que não são evangelizados. Você pode dizer amém? Eu não sei a forma que Ele vai fazer isso. Talvez seja ajudando algum missionário, ajudando alguém a estar lá. Vocês não fazem ideia. Mas vou contar para vocês. Manter um missionário no campo, uma família de missionários no campo hoje custa aproximadamente R$12 mil por mês. É bastante dinheiro. A gente nem imagina, né, quanto isso custa. E a gente precisa entender que nós precisamos nos unir para manter essas pessoas lá servindo, dando a vida delas ali naquele lugar específico para colher uma plantação. Colher ali, colher as vidas para Cristo. Amém? Diante de qual colheita o Senhor tem te colocado nesses dias? Hein? Que lugar que você está hoje? Você está atento à colheita que precisa ser feita no lugar onde você está? Você está sensível a isso ou não? Eu vou contar uma história para vocês que é bem triste. Mas a gente chegou lá, a gente não foi colher. Aqui eu falei que a gente foi colher aquela mandioca para poder pôr o campo. Então a primeira parte lá do nosso trabalho era colher a mandioca. Aí a gente colheu a mandioca e você não sabe, não dava para aproveitar nada. Tinha perdido o time da colheita. E aqueles moçambicanos que estavam nos ajudando lá, eles são os moçambicanos que trabalham lá na machamba, lá, trabalham lá na fazenda lá. Ou seja, eles deviam saber que a mandioca estava pronta para colher e comer. Eles precisam daquilo, inclusive, mas eles perderam o time, perdeu a colheita. Cara, dispunha lá um monte de mandioca, cara, salvava uma ou outra. E eu falei assim, cara, é assim que às vezes a gente está. A gente está no lugar, Deus tem nos colocado, mas a gente não está enxergando o que está acontecendo. A gente não está sentindo a necessidade do que está acontecendo. E a colheita está se perdendo e a gente não está fazendo nada. E aí, de repente, você olha e chora o leite derramado. Que já era. Perdeu. Não dá para virar para aquela mandioca e falar, pelo amor de Deus, Deus faz essa mandioca ficar boa para a gente comer. Não dá.
Não é verdade? Então a gente precisa de fato se importar com as pessoas que Deus tem colocado no nosso lado, no dia a dia, as situações que ocorrem. E às vezes são situações inusitadas, que a gente nem imagina. Eu volto a dizer, é aquela sensibilidade que o Espírito Santo dá para você. Às vezes é uma coisa do tipo assim, bati o carro na rua. E de repente você começa a falar com o cara, e começa a surgir um relacionamento dali, e você começa a evangelizar uma pessoa de um acidente de carro. Quantos já viveram situações assim, que você fala super estranhas, que você fala assim, cara, como que pode, eu devia estar com vontade de bater no cara, mas estou falando do amor de Jesus a ele, estou levando o evangelho da cruz para ele. Um cristianismo simples, eu falo que é entender que a evangelização do mundo, ela precisa acontecer de uma maneira sem pressão, ela precisa acontecer de maneira natural, maneira simples. Estou falando de sensibilidade. Não tem pressão. Tipo assim, Samuel, você precisa evangelizar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você ser sensível para perceber o que está acontecendo do seu lado. Jesus estava sensível. Por onde ele passava, preciso curar essa pessoa aqui. Eu preciso ajudar essa pessoa aqui. Por onde ele passava, ele fazia diferença. Sensibilidade, aproveitava as oportunidades. Jesus não estava lá na internet, nas redes sociais, não. Ele estava ali no dia a dia. Quem tinha contato presencial com ele estava falando ali, estava se movendo. E essa sensibilidade no Espírito que nos faz mover, por exemplo, nos dons e no sobrenatural, faz com que a gente possa viver um evangelismo de poder prático. É ou não é verdade? É se mover nos dons do Espírito, para que a gente possa fazer diferença, pregar um evangelho de poder, porque o evangelho de Cristo é um evangelho de poder, e é no Espírito. O que Atos 1:8 fala? E recebereis o Espírito, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e em Samaria, até os confins da terra. Você quer ser testemunha de Jesus Cristo? Permita o Espírito Santo encher a tua vida todos os dias. E aí nós vamos sair para os lugares onde a gente passa, e a gente vai pregar esse evangelho de poder, sem desculpa, sem pressão, mas de sensibilidade, e que entende a oportunidade, que vê o valor em cada uma das pessoas, amém? Porque Jesus morreu na cruz, por todos, um a um das pessoas, e quando a gente entende que Jesus morreu por todos, quando a gente está diante de esse Jesus morreu por ele. E a palavra, essa história da mulher samaritana conta. Fala que surge uma discussão lá do alimento, né? E qual é a discussão lá? Que os discípulos foram comprar alimento lá. Eles voltam e depois falam, nossa, Jesus, o que você quer comer? O que será que acontece que Jesus não quer comer? Né? E ele fala assim, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. O nosso alimento diário, a nossa preocupação diária, precisa estar sensível para não perder as oportunidades. De fato, colher um campo branco fala de a gente entender as oportunidades e ver as oportunidades diante de nós. Sabe, antigamente eu via muito isso, Deus tem me dado uma nova revelação nesse sentido, mas eu via muito no aspecto da urgência só essa questão da plantação que precisa ser colhida. Mas quando a gente olha no aspecto da oportunidade, das oportunidades que estão ao nosso redor, isso muda muita coisa. Porque torna o evangelho para a gente um processo mais natural. Torna um processo para a gente sem pressão, mas que de fato eu estou entendendo que eu preciso, eu tenho uma responsabilidade. Porque quando Jesus Cristo ele é elevado para o céu, ele deixa para nós essa responsabilidade de dar continuidade naquilo que ele estava fazendo na terra. E cabe a mim e a você dar essa continuidade no dia a dia onde nós estamos. Não é todo mundo aqui que vai poder ir para Moçambique, na África. Mas qual é o lugar que você está na prefeitura? Qual é o lugar que você está numa empresa? Qual é o lugar na sua família ali? Como que você tem lidado e tem se colocado diante de todas essas situações? É isso que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Amém?